Com o tempo comum, a liturgia retoma a leitura do Evangelho de Mateus. Só para lembrar, retoma justamente a partir da conclusão da segunda parte do Evangelho. A primeira parte foi o Evangelho da Gênesis do Reino de Deus. A segunda parte foi a memória do Êxodo, provocado pela ação de Jesus, pelos 10 gestos que nos foram contados no capítulo 8 e 9, de Jesus vencendo o mar, vencendo os demônios, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. E agora, na conclusão desta ação salvadora, libertadora de Jesus, Jesus aponta aos discípulos as multidões. Até agora, os discípulos olhavam para Jesus. O primeiro discurso, o chamado Sermão da Montanha, foi dirigido às multidões e lá com eles estava todo mundo olhando para Jesus. Agora é Jesus que diz aos discípulos: olha, a messe é grande, os operários são poucos. E por que diz isso? Porque ele tem compaixão do povo, porque eram como ovelhas sem pastor. Não faltavam pastores na realidade. Havia sumos sacerdotes, escribas, rabinos, autoridades civis, militares. Mas para Jesus o povo são ovelhas sem pastor. E mais tarde, quando ele entregará a missão aos seus amigos, vão sobretudo as ovelhas massacradas da casa de Israel. A Bíblia nossa traduz ovelhas perdidas. O texto grego fala mesmo de ovelhas massacradas, pisadas, machucadas da casa de Israel. Este é o ponto-chave da passagem. Assim como no Êxodo, o Deus que desce envia Moisés, assim agora Jesus, depois de ter feito os 10 gestos libertadores, diz: agora é com vocês. Chamou a si os 12. Pela primeira vez se fala desse número. Lá no Êxodo foi Moisés a ser enviado. Aqui que é enviado são todos os que estão seguindo Jesus. De discípulos viram enviados. Ou, segundo o termo grego, apóstolos. Eu prefiro enviados porque deixa claro e supera essa visão mais, às vezes, institucional do apóstolo. É a maturidade, não é uma instituição de uma hierarquia. É a maturidade do discípulo que, de seguidor de Jesus, se torna o continuador da sua missão. Por isso, Jesus entrega aos 12 a mesma missão deles: enfrentar os demônios, cuidar, curar os enfermos, devolver a vida aos mortos. É a mesma missão dele. Passou 2 capítulos mostrando como é que ele realizou esta missão. Agora é com vocês. No momento em que Jesus pede, rezem ao Pai para que mande operário para a sua messe, ele sabe que esta oração será atendida e ele mesmo manda os operários. Vão anunciar: o reino de Deus acabou de chegar. É bonito, é a mesma mensagem que tinha sido proclamada por João Batista, lá no capítulo 3. A mensagem que Jesus retomou e reanunciou na Galileia. A mesma mensagem agora é entregue aos enviados. Não basta ser discípulo, tu tem que ser enviado, dizer o quê? Acabou de chegar o reino dos céus. E como é que acaba? Qual é o sinal que o reino dos céus está chegando? É o confronto com o mal, o confronto com a morte, o confronto com o demônio, com o mar. O cuidado com os pequenos, o cuidado com os enfermos e a capacidade de devolver a vida. E é muito bonito isso. Não é uma missão para os pagãos. Não é uma missão para as nações. Vai ser depois. Mas é uma missão que tem que ter claro que o objetivo não é fazer prosélitos. O objetivo não é aumentar o número dos que nos seguem. O objetivo é
ser pastor das ovelhas massacradas. Ide as ovelhas massacradas da casa de Israel. Ovelhas massacradas que fazem parte da nossa comunidade, que não são mais povo porque não tem pastor. Por isso os 12 vão reconstruir esse povo a partir do confronto com quem massacra as ovelhas. Os demônios de um lado, a estrutura de morte, a sociedade que mata, a enfermidade do outro. A nossa fraqueza que provoca a morte. Por isso, ide. E ide de graça. De graça vocês receberam, de graças vocês vão dar. Que graça! É bonito aqui a segunda leitura, que nos lembra qual foi a graça. O dom que Deus fez a nós quando ainda éramos pecadores, não como recompensa, não como retribuição, não como uma forma de reconhecimento, de merecimento, mas pelo amor gratuito de Deus, que mandou o seu Filho por nós, que deu a sua vida por nós quando ninguém de nós estava merecendo isso. É a total gratuidade que faz de nós uma Eucaristia, uma ação de graças. Por isso, de graça dai. Celebrar a Eucaristia é gratuitamente dar aquilo que Deus deu para nós e nos tornarmos de discípulos que seguem Jesus, a enviados, a apóstolos, para que as ovelhas massacradas dessa nossa casa possam reencontrar a vida. Coloquemos isso no contexto de Mateus, que está falando às comunidades massacradas pelo Império Romano, a uma Jerusalém destruída, a um povo destinado a morrer, a desaparecer. Antes que os romanos destruíssem Jerusalém, Jesus já tinha constituído um novo povo, com novo 12 alicerces, como nos dirá depois João, no livro do Apocalipse. Os apóstolos são os alicerces desse novo povo, que nunca mais terá morte, porque ele tem a vida que não tem fim. Esta é a nossa missão. Nos tornarmos os cuidadores das ovelhas massacradas da nossa cidade, da nossa comunidade, e de graça, sem cobrar favores, sem barganhar apoios de quem é poderoso, porque o poderoso é o demônio que tem que ser expulso. O pobre é o enfermo que tem que ser cuidado, o pequenininho que tem que ser cuidado, para que o povo que parece destinado à morte possa ter a vida e a vida para sempre.